Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bianca de Araújo Laureano. Este é o seu canal Justiça em Foco Notícias. Hoje, quarta-feira, dia 5 de fevereiro de 2025, estamos aqui para falar sobre o conflito lá no Oriente Médio entre Israel e Hamas, né, pessoal? O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se encontra nos Estados Unidos e, após reunião com o presidente Donald Trump, ambos deram aí uma entrevista coletiva e o presidente Donald Trump deu aí declarações que chocaram o mundo, pessoal. Vamos direto ao site do G1. Vamos falar aí, né, sobre o que aconteceu ontem lá nos Estados Unidos, pessoal. Não sairemos. Moradores de Gaza rejeitam a proposta de Trump. Retirar palestinos do território. Essa foi a proposta, pessoal. Retirar os palestinos lá do território deles, tá? O presidente dos Estados Unidos propôs ontem, terça-feira, dia 4, retirar toda a população da faixa de Gaza durante o encontro com Netanyahu em Washington. Fala gerou fortes reações no território palestino. Vamos ler aqui o que diz o site do G1, né, pessoal? Não sairemos, afirmou Ratem Hassan, um morador de Rafah, no sul da faixa de Gaza, que, como a maioria dos palestinos, está indignado com a proposta do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de retirá-los de Gaza. Essa é a proposta, retirar todo o povo palestino da sua terra, ali da faixa de Gaza, tá, pessoal? Trump acha que Gaza é um monte de lixo. É mentira, disse Hassan, de 34 anos, irritado com as palavras que o presidente dos Estados Unidos usou ao falar o seu plano. Na noite de terça-feira ontem, pessoal, dia 4, Trump afirmou que quer retirar todos os moradores de Gaza de forma permanente. A afirmação foi feita ao lado do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, em Washington. E chocou o mundo, né? O de Washington explodiu no mundo todo, né, pessoal? A declaração gerou fortes reações da comunidade internacional e preocupações sobre o futuro do território palestino. No fim de janeiro, o presidente norte-americano já havia falado em limpar a faixa de Gaza e enviar palestinos para países árabes. Ele quer obrigar o Egito, a Jordânia, a acolher os migrantes, como se fôssemos propriedade dele, criticou Ratem Hassan. Trump e Netanyahu precisam entender a realidade do povo palestino e da população da faixa de Gaza. Trata-se de um povo profundamente enraizado na sua terra. Não sairemos. Tanto o Egito quanto a Jordânia rejeitaram a proposta e vários países denunciaram o projeto como limpeza étnica, pessoal. Permaneceremos nesta terra. E Rabi Ahmed, outro residente de Rafah, lamentou que tanto Trump quanto Netanyahu ainda não entendem o povo palestino e sua conexão com o território. Permaneceremos nessa terra, aconteça o que acontecer. Mesmo que tenhamos que viver em tendas e nas ruas, continuaremos enraizados nesta terra, declarou o homem de 30 anos de idade. Segundo Hamed, os palestinos aprenderam a lição da guerra de 1948, que se seguiu ao mandato do britânico, quando centenas de milhares de palestinos foram expulsos de suas casas com a criação de Israel. E nunca mais foi permitido voltar. Né? O pessoal está subindo aqui, né, as informações aqui, né, pessoal? Mas vamos lá. O mundo precisa entender esta mensagem. Não sairemos como aconteceu em 1948, enfatizou. Donos desta terra. Perto de edifícios em ruínas em Jabalia, no norte de Gaza, o palestino Rafat Kalob se mostrava preocupado com as possíveis consequências da reunião em Washington entre Trump e Netanyahu. Acho que a visita de Netanyahu a Trump refletirá seus planos futuros de deslocar a força do povo palestino e redesenhar o Oriente Médio, afirmou Kalob, antes da reunião entre os líderes de Estados Unidos e Israel. Espero sinceramente que este plano não seja concretizado, acrescentou aí, né? A primeira fase da trégua pôs fim aos combates em Gaza e possibilitou um processo de troca de reféns por prisioneiros palestinos, mas as negociações para encerrar de forma definitiva a guerra ainda não começaram. Zébda, um pai de 6 filhos que perdeu a sua casa na guerra, disse que nem ele e nenhum morador de Gaza abandonaria o território costeiro. Somos os donos desta terra, sempre estivemos aqui e sempre estaremos. O futuro é nosso, afirmou aí, né, Zébda.
Vamos continuar aqui no site do G1, né, pessoal? Porque temos mais informações, né? Brasil, ONU, países europeus, árabes e Rússia condenam, ainda está subindo notificações aqui, pessoal, mas vamos lá. E Rússia condenam o plano de Trump de expulsar palestinos e assumir o controle de Gaza. Essa é a palavra verdadeira, pessoal. Expulsar o povo palestino. É isso que os Estados Unidos quer fazer. Sendo bem realista, aí agora o G1 colocou a frase correta. Plano de Trump é expulsar os palestinos do seu território. É isso aí. Durante o encontro com Netanyahu, o presidente dos Estados Unidos delineou planos para o território palestino, incluindo a retirada de habitantes. Fala não foi bem recebida por autoridades de diversos países do mundo. Muito bem, pessoal, vamos ver aqui. O mundo está reagindo negativamente à fantasiosa fala do presidente Donald Trump de que os Estados Unidos assumirão o controle e serão os donos da faixa de Gaza. Essa aí é a realidade. A ideia proposta por Trump foi repudiada por países do Oriente Médio, europeus e também por órgãos multilaterais, como as Nações Unidas. Foi também chamada de muito surpreendente pela ONU, racista pelo Hamas, sem sentido pelo presidente brasileiro Lula e inaceitável pela Turquia, por exemplo. Vamos lá ver a repercussão aí pelos países, pessoal. Na França, a França reitera sua oposição a qualquer deslocamento forçado da população palestina de Gaza, o que constituiria uma grave violação de direito internacional, um ataque às legítimas aspirações dos palestinos, além de um grande obstáculo à solução de dois estados, e um fator de desestabilização significativo para os nossos parceiros próximos, Egito e Jordânia, como para toda a região, disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Christophe Lemon, em um comunicado aí, representando a França, né, pessoal? Brasil. O presidente Lula afirmou que a afirmação de Trump não faz sentido. Quem tem que cuidar de Gaza são os palestinos, afirmou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em um pronunciamento hoje, quarta-feira, né, pessoal, dia 5. Ele falou mais coisas, mas o assunto aqui não é o presidente Lula, né, mas sim o que está acontecendo lá em Washington nesse momento. Vamos lá. ONU. Um alto funcionário da ONU descreveu nesta quarta-feira, hoje, dia 5, como muito surpreendente a ideia apresentada por Trump. É algo muito surpreendente e ainda precisamos ver concretamente o que isso significa, disse a agência de notícia AFP, o chefe da agência da ONU para refugiados, Filippo Grandi. É muito difícil se expressar sobre essa questão que é muito delicada, acrescentou. Está fugindo do debate, né, querido Filippo Grandi? Você vai me desculpar, seu Filippo Grandi. Está muito bem claro o que Donald Trump quer, né? Mas tudo bem. Qualquer transferência forçada ou deportação de pessoas de território ocupado é estritamente proibida, afirmou o Escritório de Direitos Humanos da ONU em Genebra à agência de notícias Reuters. O escritório da ONU também disse ser importante o final da guerra em Gaza e a reconstrução do território, com plena contemplação do direito humanitário internacional e os direitos humanos. Vamos ver o que disse aí a Alemanha a respeito do assunto, pessoal. A ministra de Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, afirmou que a faixa de Gaza pertence aos palestinos e sua expulsão seria inaceitável e contrária ao direito internacional. Isso também levaria os nossos sofrimentos a um novo ódio. Não pode haver uma solução acima das cabeças dos palestinos, afirmou Baerbock. E um outro porta-voz do governo alemão afirmou que a Alemanha tem intenção de falar com o governo dos Estados Unidos sobre Gaza, mas ainda não há uma conversa agendada. Vamos ver o que diz aí um dos interessados, Hamas, né, pessoal? O grupo Hamas, que controla a faixa de Gaza desde 2007, chamou de racista a fala de Trump sobre o território. Nosso povo, na faixa de Gaza, não permitirá que esses planos se concretizem, e é o que é necessário ao fim da ocupação e da agressão israelense contra o nosso povo, não sua expulsão da sua terra, afirmou Sami Abu Zuhri, autoridade sênior aí do grupo, né, pessoal? Muito bem. A Arábia Saudita. A Arábia Saudita rejeita qualquer tentativa de deslocar os palestinos de sua terra. O príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman afirmou a posição do reino de maneira clara e explícita que não permite qualquer interpretação sob nenhuma circunstância, disse o Ministério das Relações Exteriores saudita.
A Jordânia, pessoal, o rei Abdullah da Jordânia rejeitou qualquer tentativa de anexar terras e deslocar palestinos lá para a Jordânia, né? A Turquia, pessoal, ministro das Relações Exteriores da Turquia, Hakan Fidan, chamou os comentários de Trump de inaceitáveis. Qualquer plano que deixe os palestinos fora da equação levaria a mais conflitos, segundo aí o Fidan. Ele tem razão, né, pessoal? A Espanha, quero ser muito claro sobre isso. Gaza é terra dos palestinos de Gaza e eles devem permanecer em Gaza. Gaza faz parte do futuro do Estado palestino que a Espanha apoia e deve coexistir, garantindo a prosperidade e a segurança do Estado de Israel, afirmou o ministro das Relações Exteriores espanhol José Manuel Álvarez, né, que acompanha aí o pensamento, né, internacional de que cada Estado deve ter seu território, sua soberania, tanto o Estado israelense quanto o Estado palestino, né, pessoal? Então, o pensamento espanhol reflete o pensamento da maioria, que deve ser criado dois Estados, o Estado palestino e o Estado israelense, cada um com o seu território, com a sua soberania, com tudo que tem direito e deveres, é claro, né? A Autoridade Palestina. O presidente palestino da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, afirmou que os palestinos não abrirão mão de sua terra, direitos e locais sagrados, e que a faixa de Gaza é parte integrante do território do Estado da Palestina. A Rússia, pessoal. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que a Rússia acredita que um acordo no Oriente Médio só é possível com base na solução de dois estados, como a Espanha também falou sobre isso, né, pessoal? Essa é a tese consagrada na resolução relevante do Conselho de Segurança da ONU e é a tese compartilhada pela esmagadora maioria dos países envolvidos nessa questão. Partimos desse princípio, apoiamos essa visão e acreditamos que essa é a única opção possível. É aí a Rússia acompanhando, né, por incrível que pareça, aí acompanhando a maioria dos outros países, né, pessoal? A Anistia Internacional dos Estados Unidos. Remover todos os palestinos de Gaza equivale a destruí-los como povo. Gaza é a casa deles. A morte e a destruição em Gaza são resultados do governo de Israel matando civis aos milhares, muitas vezes com bombas fornecidas pelos Estados Unidos, afirmou o diretor executivo Paul O'Brien, né? Uma dura crítica envolvendo a Anistia Internacional dos Estados Unidos, né? Os políticos lá nos Estados Unidos, como é que eles reagiram, né, pessoal? Os palestinos não vão a lugar nenhum. Este presidente só pode despejar essa baboseira fanática por causa do apoio bipartidário no Congresso ao financiamento do genocídio e da limpeza étnica. Está na hora de meus colegas que defendem a solução de dois estados se manifestarem, disse a deputada democrata e palestino-americana Rashabit Talib, pessoal. Ele perdeu completamente a noção. Uma invasão dos Estados Unidos em Gaza levaria ao massacre de milhares de soldados americanos e a décadas de guerra no Oriente Médio. Parece uma piada de mau gosto e doentia, afirmou o senador democrata Chris Murphy. Estados Unidos vão assumir Gaza, disse aí o Donald Trump, pessoal. Vamos ver. O presidente Donald Trump disse ontem, pessoal, dia 4, ao lado do premier israelense Benjamin Netanyahu, que os Estados Unidos assumirão o controle e serão donos da faixa de Gaza. Desculpa o riso, pessoal. Parece realmente piada, né? Como falou ali a senadora, né? Acrescentando que as mesmas pessoas, os palestinos, não deveriam estar encarregadas de reconstruir e ocupar a terra. Ele afirmou que vê os Estados Unidos mantendo uma posição de posse a longo prazo no território. Em vez de os palestinos terem que voltar e reconstruí-la, os Estados Unidos vão assumir a faixa de Gaza e vamos algo com ela, vamos tomar conta, disse Trump, afirmando que seu país poderia liderar o processo de reconstrução. Ter aquele pedaço de terra, desenvolvê-lo, criar milhares de empregos, vai ser realmente magnífico, disse ele, sonhando, né? Trump deu a declaração na Casa Branca em Washington, ao lado do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, o primeiro líder estrangeiro a ser recebido durante o segundo mandato do republicano. Netanyahu não comentou diretamente o plano de Trump para Gaza. Ele afirmou que os objetivos de Israel no território palestino incluem a libertação dos reféns e fazer com que não haja mais ameaças à integridade do país vindas do local. A repórteres, Trump afirmou que tem planos de visitar Gaza, Israel e também a Arábia Saudita. Ele não deu nenhuma data para a viagem acontecer. Mais cedo, ontem, pessoal, Trump afirmou que a única alternativa dos palestinos que vivem na faixa de Gaza seria deixar o território.
uma ideia apoiada pela extrema-direita israelense e que constituiria a limpeza étnica perante o direito internacional, segundo aí analistas, né, pessoal? Trump afirmou que gostaria que a Jordânia e o Egito recebessem os palestinos deslocados do território, cuja infraestrutura foi seriamente destruída após 15 meses de guerra entre Israel e Hamas. Grupo aí, né, pessoal, armado lá né, palestino que controla a região, né, chamado aí são um grupo considerado aí bem complicado, não dá para falar o nome aqui, né, pessoal? Mas você sabe do que se trata, né? E são chamados assim, né? É um local, uns escombros, se pudéssemos encontrar o pedaço certo de terra ou vários pedaços de terra e construir alguns lugares realmente bons, com bastante dinheiro na região, para os palestinos, aí sim acho que seria muito melhor do que voltar para Gaza, disse ele a repórter no Salão Oval. Tanto a Jordânia quanto o Egito já demonstraram repúdio pela ideia, defendendo que os palestinos têm o direito de permanecer em suas terras. Trump não ofereceu detalhes específicos sobre como um processo de reassentamento de palestinos poderia ser implementado. Pouco depois das declarações, a Arábia Saudita publicou um comunicado afirmando que não vai estabelecer laços com Israel até que o Estado palestino seja criado. O país também rejeitou a proposta de Trump de aceitar palestinos em Gaza. Né? Destruição de Gaza. O conflito de entre Israel e o Hamas foi interrompido em janeiro por um acordo de cessar-fogo. Gerou uma crise humanitária no território e deixou mais de 40 mil mortos. Até o ano passado, os Estados Unidos afirmavam ser contra o deslocamento forçado de Palestina. Então, o presidente Joe Biden defendia a criação do Estado da Palestina e um acordo para a convivência pacífica em Israel. As falas de Trump levam preocupação sobre a saída generalizada de palestinos da faixa de Gaza, o que poderia resultar no apagamento do grupo na região e enfraquecer a proposta para a criação do Estado da Palestina. Trump conversou com o rei Abdullah da Jordânia neste sábado. Em entrevista a jornais, o presidente norte-americano afirmou que sugeriu que o monarca aceite palestinos no país, já que a faixa de Gaza está uma bagunça. No entanto, o ministro de Relações Exteriores da Jordânia, Amir Safad, reiterou que a rejeição de seu país à proposta. Nossa rejeição ao deslocamento de palestinos é firme e não mudará. A Jordânia é para os jordanianos e a Palestina é para os palestinos, disse o chanceler lá, né, da Jordânia. A proposta de Trump foi elogiada pelo ministro das Finanças de Israel, Bezalel Smotrich, em um comunicado. A ideia de ajudá-los a encontrar outros lugares para começar uma vida melhor é uma excelente ideia. Após anos de glorificação aí, né, pessoal, do Hamas, né, os palestinos estabelecerão vidas novas em bons lugares. Smotrich é um dos principais nomes da extrema-direita, né, um grupo extremista também, é considerado extremista, né, o Hamas, né, é considerado um extremista também. A gente não pode falar o nome, então um extremista dá para falar, né? Da extrema-direita do país defensor da anexação total dos territórios palestinos por Israel e da criação de novos assentamentos israelenses, considerados ilegais pela ONU e pela maior parte da comunidade internacional. Antes de continuarmos aí a falar mais um pouquinho sobre aí as falas de Donald Trump, eu quero convidar você, meu amigo, minha amiga, a se inscrever no canal Justiça em Foco Notícias, ativar o sininho das notificações, nem precisa esperar esse vídeo terminar não, pessoal. Toca o dedinho no botão inscreva-se e ative o sininho das notificações para ficar por dentro dos nossos conteúdos. Deixe o seu precioso like, o seu joinha, assim o YouTube vai reconhecer que os nossos conteúdos contêm relevância e vai recomendar para você que chegou até aqui pela primeira vez, né, nosso canal, meu amigo, minha amiga que ainda não é inscrito no canal. Então, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, deixe seu like, deixe seu comentário, que é extremamente importante para nós do canal Justiça em Foco Notícias, vai ajudar também a sua amiga a continuar com o trabalho aqui na plataforma e siga-nos nas redes sociais, sim. Tem canal Justiça em Foco Notícias em todas as redes sociais. Vamos aqui então terminar o vídeo, né, pessoal, falando aí, né, sobre o que a ONU pensa a respeito de transferência forçada, né, pessoal. Deixa eu entrar aqui no site do G1, né? E vamos lá, qualquer transferência forçada ou deportação de pessoas de Gaza é estritamente proibida, diz a agência de ONU sobre a fala de Trump. Durante o encontro com Netanyahu, ontem, né, pessoal, o presidente dos Estados Unidos delineou planos para o território palestino, né, de tirar o pessoal lá, a galera da Palestina da faixa de Gaza. Em reação à fala de Trump de que os Estados Unidos assumirão a faixa de Gaza e retirarão palestinos do território, o Escritório de Direitos Humanos da ONU, em Genebra, na Suíça, afirmou hoje
quarta-feira, dia 5 de fevereiro, pessoal, que qualquer transferência forçada de palestinos para fora de Gaza é estritamente proibida e configuraria uma violação do direito internacional. Qualquer transferência forçada ou deportação de pessoas de território ocupado é estritamente proibida, afirmou o escritório da ONU em pronunciamento à agência de notícias Reuters. É crucial que avancemos para a próxima fase da trégua na guerra entre Israel e Hamas, para libertar todos os reféns e prisioneiros detidos arbitrariamente, acabar com a guerra e reconstruir Gaza com pleno respeito ao direito humanitário internacional e ao direito internacional e também aos direitos humanos, completou o escritório da ONU. A fala de Trump, considerada fantasiosa, surpreendente e até inaceitável, estão sendo repudiada por líderes de todo o mundo, né, na quarta-feira. É uma repercussão grande, né, pessoal, pelo mundo todo, né? Vamos então encerrar por aqui, né, pessoal? Deixe seu comentário. Quero te agradecer, você, meu amigo, minha amiga, que ficou comigo aqui até o final desse vídeo. Então, pessoal, isso, fiquem todos com Deus. Um forte abraço. Até amanhã, se assim Deus permitir. Tem sexta-feira temática. E não se esqueça, pessoal, fique conosco, porque aqui você sabe, será sempre uma questão de justiça. Obrigada.